E aí galera, hoje veremos sobre Inuyasha. Ao mesmo tempo que um anime que eu não curto nem um pouco, porém tem muita Bem, como eu já falei diversas vezes de Inuyasha, olha só as ideias. Muito de animes e que você. O Furiaman inclusive dialoga. Não adianta ficar falando mal do anime, não adianta ficar reclamando, porque isso só vai fazer criticismo. E criticismo é uma coisa ruim, por quê? Porque você, ao invés de estar ajudando, de estar aprendendo, de estar fazendo algo que possa te ajudar depois, você só tá destruindo obra de cara que tá fazendo alguma coisa. Tipo, supondo, tem vidas ao vento? Não, deixa eu pegar um exemplo melhor. Nossa, mano, que demora pra pensar num exemplo. O próprio Calígula. O Calígula, ele. Eu vi que é muito criticado. E tipo assim, mano, o Calígula fez um monte de bagulho, um monte de filosofia. E só por causa de uma outra coisa. O anime é ruim, o anime é ruim. Mano, aproveita o que o anime tem. Pega tudo, absorva tudo que é possível. Alguma crítica que você tem e fala. Tipo, quando é anime mais em andamento, eu até entendo, eu falo, olha, senhor, que você cria uma coisa mais pra cá, tipo, supondo, o One Piece tá com uma animação meio assim, assim, assado. Vai mais pro frito, etc. Mas então, bora falar agora do Inuyasha, porque eu me lasquei ao mesmo tempo que gostei de estar fazendo. Enfim, antes de tudo, deixem um like, compartilhem e comentem alguma sugestão que vocês têm, desde vídeo, desde como fazer os vídeos, etc. Então, bora lá falar do anime. Primeiro que eu falo que o começo, quando eu assisti lá em 2018, eu tava achando meio maçante, eu não achei parecido com os outros que eu tinha assistido, tipo Yu Yu Hakusho, velho. Eu tinha terminado o Yu Yu Hakusho e, se eu não me engano, eu também tinha terminado o Samurai X. Mano, aqueles dois animes, mano, Samurai X me deixou, nossa, a temática feudal é top, nossa, isso e aquilo. E Yu Yu Hakusho me fez pensar, nossa, mano, os animes são tops, tem lutas, tem isso e aquilo. Aí eu fui vir no Inuyasha. Mano, o período feudal, digamos que é meio que mal representado, apesar de algumas vezes ter me deixado um pouco, nossa, porque a temática e o ritmo do anime é muito lento. O anime, digamos assim, me deixa até um pouco acalmado, me deixa muitas vezes acalmado, porém que fazia eu parar e ver outra coisa ou fazer outra coisa. Tipo, eu falo a verdade, eu parei muitas vezes do anime, eu só via tipo menos às vezes de um por dia. E tipo, parecia que. Não, Carson Ciências foi zica, mano. Que depois eu falo pra vocês, só que teve uma vez que eu vi um app a cada mês. Você pensa, mano, um app a cada mês. Mas continuando sobre Inuyasha, eu demorei muito, visto que o ritmo que eu tava na época era a velocidade da luz. O cara me recomendava um anime de 100 episódios, eu via em um dia e falava, nossa, muito top, mano, que final zica, hein? Aí o Inuyasha eu vi e fiquei muito, realmente, parado. Que tem animes que me deixam um pouco, vou ver aos poucos, vou ver aos poucos. E esse dos animes foi esse. Porque o anime de história principal e essas coisas, ele tem alguns elementos intrigantes e tem algumas coisas intrigantes. Porque Inuyasha conta a história de um meio yokai que, bem, temos a reencarnação do que seria a amada dele, indo pra ele, que no caso é uma pessoa super moderna, indo pra era feudal, um monte de yokai, zica, etc. E tipo assim, pra mim foi triste que eu achei no começo que a Gomi
ela teria, sei lá, uma adaptação mais diferenciada, ainda teria alguma coisa. Só que pra mim ela foi um personagem meio fraca, digamos assim, tipo, só tá lá, aí o Inuyasha vê, ficam querendo brigar, etc. Pra mim os caras não tem química. A Kikui foi uma forma, mas eu curto mais ela com o Inuyasha do que a Gomi. Pra mim, digamos que fora de contexto até. Aí, bem, tem diversos, às vezes lá, eles enfrentam diversos yokais, que tem seus poderes diferentes, que tem suas tramas diferentes, tem suas lutas diferentes, tem isso. Praticamente eles enfrentam mais yokais do que One Piece. Sim, Senzu tem mais treta aqui do que em One Piece, mas eu penso que isso é bom. Nossa, um anime é diferenciado, nossa, um anime é rico. Que infelizmente não, na maioria das vezes é sempre supondo. O Mirok e o Shippou, olha, eu não vou falar como é realmente pra não ficar escroto quando eu tô pronunciando. O Asango, Akago, Anagami, Inuyasha. E aí, nossa, vimos uma vila, vamos ir comer lá? Aí, tamo comendo. Aí, vem um yokai quando a gente tá dormindo. A gente precisa tretar. Um foi raptado. Usa isso. Usa aquilo. Pra mim chega até a ser escroto, mano. Porque o anime acha que a gente vai engolir. Que tem alguns arcos, tipo... Os arcos onde o Inuyasha treta com o Sesshomaru. Mano, tem uns que realmente é top. Tem um que eu não me lembro, mas eles até que tiveram esse aliás, se eu não me engano, e... Nossa, foi top. Um outro do... Naraki. Entre, tipo, o da própria Ren, mano. Tem umas partes que realmente são sensacionais, são boas e trazem até nostalgia pra mim, mano. Que me faz até pensar, nossa, mano, esses animes eram tão nostálgicos, eram tão mal feitos, só que a escrotice deles de alguma forma me deixa motivado. Que realmente, velho, algumas partes de Inuyasha foram lindas e inexplicáveis de consumir. E também, muitas vezes a gente via um pouco o esquema que, bem, eu gosto da geografia japonesa porque eles são muito ambientalistas, tipo, digamos que eles preservam muito, digamos que eles fazem práticas muito sustentáveis até hoje. Mas tipo, nessa época ainda é mais top, mano. E tipo, ver praticamente ele se aventurando em todo o Japão feudal em cima de coisas me fez realmente ter um sentimento, nossa, mano, que época Nescau era no Japão, etc. Tipo, isso que eu gostava. É que digamos que tem animes que fazem que nem o Furema, o Joseziam nos jogos. Tipo Cyber Spirit e Mask Gun. Quer dizer, mais Cyber Spirit. É um jogo muito fraco, digamos assim. Muito sem diversidade e comandos bons. A comunidade abandonou muito o jogo. Mas a gente curtia, porque trazia algumas coisas pra nós que divertíamos. Tipo, vem aqui, dá cobertura de morango. Vem aqui, dá suporte. Eu uso esse bicho, eu uso isso. Vou mais pra ofensiva, deixa um pra defensor. Isso. Era uma época que, inclusive, nós dois, tipo, ficava o dia inteiro jogando, mano. E era descal. E, bem, aí também, o que o One Piece tem que me traz bem, eu acho que se o Inuyasha, entre aspas, aplicasse bem, como eu posso dizer, vou dar um exemplo nossa, mano, bateu um branco. Se eles meio que cada um tivesse uma exploração parecida com One Piece, os arcos fossem um pouco mais trabalhados, com... Bem, digamos que nem Samurai X, abordando um pouco da política feudal, galera, ia ser melhor, ia ser mais emocionante do que um monte de aventura espalhado e no máximo alguns arcos bons. Eu não vi um mangá, mas eu acho que o mangá
é mais Nescau, só que inclusive comentem embaixo se vocês já viram o mangá. Mas prosseguindo, agora, bem, eu vou falar de alguns personagens e no que eu achei eles bons. Primeiro, Inuyasha. É um meio yokai, digamos que um yokai meio menosprezado, pelo que eu me lembre. E sei lá, eu achei ele nesse carro com a espada. Aí com aquele cara que fornecia a espada pra ele. Inclusive, isso eu tinha gostado do bagulho da espada. É uma boa história. Inclusive, eu acho que seria bom vocês verem. Porque se não me engano, até tem um misticismo por trás. Também temos a Gomi, que como foi um personagem que eu curto. Porém, sei lá, ela traz um pouco de... Eu acho que se trouxessem modernismo pra ela, eu acho que seria mais intrigante. Mas é assim, né? Agora temos a Sango. Bem, no começo eu curti bastante, mas sei lá, depois ela começou a ficar meio abandonada, sei lá. E o Miroki. Mano, esse é o personagem favorito meu. Porque ele tem o bagulho da maldição e todo o poder descomunal que ele tem. Porém, tem tudo aquilo da personalidade dele. Pra mim, ele é o mais carismático. É o que mais tem enredo. É o que mais nós nos aproximamos. Nossa, se tivesse diversos arcos que aproximassem a gente mais do personagem. E, mano, isso que eu falo que eu quase esqueci do Shippo. Já ia passar pro Shishomari, mano. Elas são comuns, né? Isso sim. Bem, Shippo... não, velho, tipo... Tem o Chopper de One Piece, que pelo menos no começo fez alguma coisa de intrigante, tava com a sua função, mostrou como é, digamos que Nescau. Ele, pra mim, é o cara mais sinexo do anime. Ok, daquela fofura interação, mas, mano, pra mim, não adianta. Eles deveriam ter pensado ele como Chopper, mas fazer o que? Acontece, né? O anime não foi bem trabalhado. E agora, o Sesshomaru, um dos personagens favoritos, que eu digo a verdade, pra mim também seria excelente se tivesse diversos arcos. Inclusive tem alguns focados nele, mano, que pra mim é um personagem muito bem formado e muito bem colocado na história, como um irmão do Inuyasha que precisa, digamos que ser o rival, muitas vezes até o amigo, etc. Pra mim esse foi um outro ponto bom do anime. E envolver essas coisas de yokai, tem diversos yokais representados na obra, isso eu não posso negar. Só que, mano, pra mim faltou alguns misticismos, faltou algumas pequenas coisas pro anime ser mais bem entrelaçado ainda. E, bem, trazer aquele clima que eu gostaria. E... o Koga. Eu falo a verdade que o Koga, eu gostei, digamos que da toca que ele tem com os lobos serem ajudante dele. Porque eu curto os lobos, eu acho a função e as coisas deles interessantes, daquilo do alfa, beta, que inclusive foi muito baseado a toca dos lobos, como eles são coletivistas e repartem, como eles têm a maternidade, como eles são tudo muito organizados. Eu era mais especializado, me esqueci de bastante coisa, porém me lembro de que eles eram tops, que realmente sempre andavam juntos, etc. Para mim eles superam as formigas. E bem, para mim isso é uma boa representação do anime. Inclusive ele, digamos que gostar da Gomi, é uma boa parte, pelo menos para mim. E bem, Naraki. Naraki pra mim é o persona mais Nescau. Digamos que o mais Nescau exatamente por ser o antagonista. Aí ele ter o ideal de juntar todos os fragmentos pra se tornar um yokai e destruir todos e ter um amor pela Kyo. Digamos que pra mim é o que mais eu gosto do anime. Pra mim
ele realmente entrelaçou tudo. Ele tem aqueles bagulhos de corpos, entre outras muitas coisas, que as partes que tem ele, que ele aparece, que tem alguma coisa que digamos que é mostrada dele, pra mim é a melhor parte do anime. Inclusive me faz pensar em algumas coisas que o que realmente o anime queria ser ou precisava ser. Pra mim esse é um anime muito que você pensa o que ele precisava e o que era para ser. Porque que nem Yu Yu Hakusho é um anime que eu curto, porém ele não era pra ser um batalha, batalha, batalha. Ele era pra ser mais um anime de artimanhas, etc. Só que por causa de alguns bagulhos, sim. Bem, digamos que personagem muda aqui. Pra mim foi bem Nescau, foi uma história interessante. Que tipo, ela era uma órfã que descobriu o Seishomaru, que ajudava diversas vezes. E que, bem, ela se defendia. Inclusive ela tava naquela época que tinha diversas coisas muito bem representado, inclusive Samurai X, essas coisas, mano, que pra mim merecia um pouco que o anime tratasse mais disso. Que, mano, eu vou a verdade, a Rin, pra mim é a melhor representação também no anime sobre algumas coisas. Então, o anime não é que ele é ruim. Eu não curto diversas pegadas, eu não curto da lentidão, eu não curto da repetição, eu não curto das lógicas. Tipo aquele bagulho do poço de voltar aqui. É contra a lógica, mas fazer o que, né? É anime, não tem lógica nem ficção científica pra pelo menos explicar. É que cria uma coisa assim, assim assada, assim assada. Mas fazer o que? Mas pra mim se torna escroto também quando a Gomi começar. Bem, eu vou voltar. Não, sinceramente, sem zoeira. Eu pensei, se muitos comunas voltassem, tipo assim, supondo, todos os caras que eram da época feudal, supondo, os samurais, os governantes, fossem, o que ia acontecer com o mundo, mano? Eu pensei, mano, nossa, mano, que top, os caras iam exterminar, ia destruir tudo, seria uma destruição. Triste, mas fazer o que, né? Aqueles apps que o Inui acharia, eu até achei Nescau, porém não o que eu esperava, mano. O anime pra mim era um anime que teve uma parte que tava excelente, depois uma parte começou a ficar quase no negativo. Tipo, no começo já tava fraco, aí subiu, caiu como, sei lá, tipo, caiu como a economia do Brasil, tipo, supondo. Foi caído em linha reta, mano, sem zoom. Mas, fazer o que, mano? O anime pra mim precisava de um remaster, digamos que mais, não mais moderno, que pra mim os animes antigos tinham uma pegada boa. Que não era essa representação tão atual. Porque que nem... Imagina, supondo, Samurai X e o Yu Yu Hakusho com as coisas de hoje em dia, mano. Lemos a verdade, seria meio escroto, né? Com aquele jeito natural. Só que, sei lá, reparar algumas coisas. Tipo, a principal coisa que pra mim teria que reparar é as repetições, aquelas aldeias. E também era representar algumas formas de política. Porque, bem, todo anime representa alguma coisa política. Quando ele representa alguma moral entre as suas políticas, ele se torna algo mais intrigante, que nem One Piece, que nem Hunter x Hunter, que nem todos os animes que a gente curte tem uma pegada. Então, bem, o que eu posso concluir? Positivo de Inuyasha, afinal, eu sou aquele cara que não quero ser o crítico, eu quero ser o ajudador de obras. Muito mal executado, porém muito carismático
e muito apegado a uma época. Mano, pra falar a verdade, algumas partes do anime, alguns apps até me fazem querer assistir de novo, querer ver um pouco, relembrar a história, mesmo que seja entediante. Tipo, ver como em outros olhos, aproveitar no máximo um cenário que eles tinham, que é uma coisa que eu curto, que é o cenário japonês, tipo, no mínimo pra isso. Mas, bem, galera, é isso. O anime que eu não curto, tipo, que eu quase que digo que não gosto, só que era um que podia ser um dos melhores animes. É isso e até mais. Let's go, lose control. 3, 2, 1, drop it.